Bom dia, amados irmãos, amigos, a todos quantos estão aqui nos ouvindo para o estudo da lição dessa semana. É um prazer estar com vocês e neste momento eu quero convidá-los para fechar seus olhos para nós termos uma palavra de oração. Bom Deus que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui para o estudo da Tua Santa Palavra. Ó Senhor, invocamos o Teu Santo Espírito para que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, Senhor, para entender a Tua Palavra, para a nossa vida, para a vida também dos outros, para nós que possamos compartilhar. Ó Deus, fique conosco nesse estudo, é o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos estudar o desejado de todas as nações, né? Já estamos na 12ª lição. Logo vai terminar o nosso trimestre. Mas esse estudo do livro de Isaías foi uma bênção para cada um de nós. Com certeza, irmãos. Foi uma bênção. Nós aprendemos tantas coisas, né? Aprendemos a respeito de Jesus em capítulos, em estudos bíblicos separados um do outro, mas estamos aqui agora já no capítulo 60, nosso verso áureo. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. O que Isaías quer dizer isso para nós? Ele quer dizer que as pessoas do mundo seriam atraídas pela luz da presença de Deus em Jerusalém. E também é uma mensagem para o futuro também, quando Jesus voltar, né? Todas as nações serão atraídas pelo resplendor de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, vamos estudar a nossa lição com esse pensamento que a presença do Senhor faz a diferença na nossa vida, na vida das pessoas. E na vida do nosso mundo, né? Que bom seria se todos almejassem a presença de Deus. Mas o povo de Israel tinha essa missão de apresentar a luz de Deus através de Jerusalém, através dos seus atos. Mas vamos estudar que eles fizeram bem errado. Mas depois que o tempo passou, que eles voltaram e reconstruíram Jerusalém, seus muros, daí as coisas mudaram com Neemias e Esdras, né? Houve um tempo de paz. Temos que aprender na escola de Cristo. Coisa nenhuma senão a justiça pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não as recebemos porque temos alimentado a ideia de que podemos fazer alguma coisa, mas os nossos méritos não são nada, somente os méritos de Cristo. Por nós não conseguimos fazer nada, mas o nosso Deus nos ama tanto, que lá em Isaías 55:7 nos diz assim, o pedido de Deus, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ah, queridos irmãos, amigos, que bom é o nosso Deus. Ele está sempre querendo nos perdoar. Nós vamos estudar a nossa lição, que parece que o povo de Israel, naquele momento, não estava entendendo isso, que Deus queria perdoá-los. Deus, era isso que ele desejava fazer. Então, temos que crer na clara promessa de Deus, que Deus está pronto para nos perdoar. Ele apela para nós, arrependei-vos dos vossos caminhos maus. Eu quero ler com vocês e também quero mostrar para vocês esse livrinho aqui, ó, Fé e Obras. Esse Fé e Obras é um livro que todos nós deveríamos ler.
E eu não vou ler esse pedacinho que diz aqui, Ellen White, aqui, Fé e Obras, página 36. Eu vou ler um outro texto que nós, como pais, mães, irmãos, vós, tias, nos preocupamos muito com a salvação do nosso próximo. Você sabe como é que é Deus? Deus é como um pai que diz para o filho, filho, não vai lá, é perigoso, meu filho. Mas o filho teima. Então o pai diz, então vai, né? Vai e assume as consequências. Deus é assim. Vocês querem escutar o que diz aqui Ellen White? Quando Deus permite que o homem siga o próprio caminho, essa é a hora mais sombria de sua vida, pois deixar que um filho obstinado e desobediente faça o que bem entender e siga a inclinação da própria mente, acumulando sobre si as nuvens mais escuras do juízo de Deus. É algo terrível. Ai, irmãos, quando eu estava lendo ontem umas páginas desse livro, eu cheguei a encher meus olhos de lágrimas de tristeza. Quantas pessoas se afastam de Deus e deixam a promessa maravilhosa de Deus pelas coisas tão vãs do mundo. Nessa semana examinaremos mais dessa maravilhosa verdade, conforme reveladas nos escritos do profeta Isaías. Domingo, os efeitos do pecado. Você sabe que o povo naquela época, eles jejuavam, se humilhavam perante Deus, mas não era de coração. Sabe o que eles faziam? Eles mandavam outras pessoas trabalharem no sábado, eles não fechavam os portões para os mercadores, eles também não escravizavam o povo, como Deus disse para eles, não tratarem mal ninguém, nem um estrangeiro, porque eles também tinham sido estrangeiros. Então, aquele povo não estava fazendo o que Deus queria. Vamos ler Isaías 58:3, que diz assim: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Será mesmo que Deus não leva em conta? Não estava levando em conta? Estava levando muito em conta, né? É porque eles estavam duros de coração, queriam fazer a sua própria vontade. Achavam que podia agradar a Deus com jejuns, com sacrifícios e podia fazer a sua própria vontade. Mas nós sabemos que com Deus não é assim. Qual é a mensagem de Isaías 59, verso 2, que responde à questão de Isaías 59:1? Abram suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Aqui a nossa resposta é, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Queridos irmãos, que possamos seguir reto nos caminhos do Senhor, pedindo ajuda todos os dias, suplicando ao Senhor a presença do seu Santo Espírito para nos fortalecer, para não sairmos dos caminhos do Senhor, que é isso que Satanás quer. Satanás quer destruir o povo de Deus. Queridos, o pecado destrói nosso relacionamento com o Senhor e, portanto, leva a nossa eterna ruína. Não porque o pecado afasta Deus de nós, mas porque Ele nos afasta do Senhor. Como isso acontece? Vocês já viram que uma pessoa que começa a se afastar de Deus, devagar eles vão se afastando de Deus. E quando se afastam de Deus, eles não vão ler mais
a palavra do Senhor, não querem mais fazer oração. Não, por que eles não querem nem mais fazer oração? Porque não se acham dignos do Senhor. Eles sabem, né, que o Senhor não vai ouvi-los. Porque Deus ouve, sabe quem que Deus ouve? Aquele que se aproxima de Deus com o coração contrito, arrependido. Ah, como Deus quer ouvir o seu povo arrependido, com o coração contrito, humilhado perante Ele, e daí as bênçãos de Deus vai estar sobre nós. Leia Gênesis 3:8, como esse exemplo revela o princípio expresso no parágrafo acima. Vocês lembram? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus, né? Quando ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam. Quem foi procurar eles? Deus. Não foi Adão e Eva que procurou Deus para o seu arrependimento. Não foi Deus que perguntou: Adão, onde você está? Ah, estamos aqui, Senhor. Quando ouvimos a tua voz, nos escondemos porque estávamos nus. Deus é um Deus de amor. Deus, naquela época, Deus procurou Adão, ensinou o seu caminho. E eles puderam ver o que o pecado fez. O pecado afastou eles do jardim do Éden, da presença de Deus. Ah, queridos irmãos, busquemos nós todos os dias a presença de Deus. Depois do pecado, Adão e Eva buscaram se esconder da presença de Deus. O pecado é primariamente uma rejeição a Deus, um afastamento dele. O ato pecaminoso, de fato, se alimenta de si mesmo no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. Por isso que é tão difícil trazer os nossos queridos de volta à presença do Senhor, porque Satanás amarra eles com seus ardis, com as suas artimanhas. Oh, queridos, vamos orar muito pelos nossos queridos. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador. Toda a Bíblia, se a gente ler toda a Bíblia, a gente vai ver Deus chamando o pecador ao arrependimento. Vinde a mim, né? Vinde a mim que eu estou aqui pronto para vos perdoar. Ah, queridos, eu gostaria de terminar essa lição de domingo lendo Tiago 4, versos 7 e 8. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É isso que Deus pede de nós, né? Vamos resistir às tentações e vamos procurar estar diante de Deus. Que Deus continue com vocês no estudo dessa lição. Amém. Até a próxima semana, queridos. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos, mais uma vez, estudando a lição da Escola Sabatina. Entramos na 12ª lição desse trimestre. E essa lição tem como título O Desejado de Todas as Nações. Esse título é, inclusive, título de um livro da escritora americana Ellen White. Nós vamos estudar juntos 2 dias, segunda e terça-feira. Segunda-feira, nós vamos estudar o subtítulo que é Quem é Perdoado? Quando o homem peca, ele não tem saída se ele não se converter, se ele não se arrepender, se ele não confessar os seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para salvar toda a humanidade, mas toda a humanidade que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Romanos 3:26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
quem pode ser perdoado? Aquele que tem fé em Jesus, aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado, aquele que se humilha perante Jesus, porque Jesus é o nosso intermediário, ele somente pode perdoar os nossos pecados. Então o pecado, o perdão, ele é estendido a todos, mas a gente sabe que nem todos aceitam essa oferta de perdão, nem todos se arrependem. E quando nós falamos de perdão e arrependimento, nós falamos de coisa séria. Falar de que, olha, eu pequei, Deus me perdoa. Na realidade, nós precisamos estar convertidos, estar humilhados diante de Deus, arrependidos profundamente, sentir tristeza pelo pecado. Porque só dessa forma nós vamos estar sendo perdoados. O simples fato de nós dizermos, Senhor, perdoa o meu pecado, sem motivação, sem estar arrependido, sem estar entristecido pelo ato, pela palavra, pelo pensamento aqui proferido, Deus não pode nos perdoar, porque o preço que Jesus pagou para nos salvar, ele é muito grande. Jesus morreu na cruz para salvar cada um de nós, e ele oferece o perdão àqueles que sinceramente o buscam e se arrependem e confessam seus pecados. A lição diz assim: pode dizer o pecador a perecer, sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Diz ele, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa citação que está em Marcos 2,17 significa justamente o que Jesus está dizendo. Todos pecaram. Quem é que pecou? Todos pecaram. Quem é que precisa de arrependimento? Todos. Mas nem todos vão se arrepender. O perdão está estendido a todos nós, mas nós precisamos nos humilhar. E nesse momento que nós estamos enfrentando seriamente um problema de pandemia, é bom que cada filho de Deus pudesse se humilhar, confessar pecados, abandonar pecados e viver uma vida santificada diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas Cristo deu a vida para salvar da sentença da morte o pecador. Ele morreu para que pudéssemos viver. Por sua morte ele trouxe salvação ao alcance de todos. Por isso, se Jesus morre, se Jesus se entrega completamente para nos salvar, o perdão, ele é algo muito sério, mas ele precisa ser trabalhado por nós. Nós que somos alvo do perdão de Deus, nós é que pecamos, nós é que erramos, nós é que falhamos, nós precisamos nos humilhar grandemente diante de Deus e confessar pecados e abandonar, porque o perdão é para todos aqueles que buscam, aqueles que têm fé na pessoa de Cristo. Graça é favor imerecido, e o crente é justificado sem nenhum mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. Ele é justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Que nós possamos entender que nossos pecados são perdoados quando nós nos humilhamos, quando nós confessamos com tristeza no nosso coração e abandonamos o nosso pecado. Jesus veio para salvar os pecadores, e não os justos, e não os santos. Portanto, eu e você que somos pecadores, precisamos nos arrepender e confessar pecados, porque o perdão está estendido a todos nós. Que nós possamos entender isso e usarmos essa ferramenta que Deus nos deu, que é o perdão para os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos arrepender profundamente e confessar cada pecado que nós cometemos, antes que a porta da graça se feche. Continuando, meu irmão, minha irmã, no estudo dessa semana, nós vamos para a terça-feira, que fala sobre o apelo universal. Segunda-feira nós estudamos sobre o perdão. Quem pode ser perdoado? Aquele que se arrepende, aquele que sente tristeza verdadeira, sincera pelo pecado, confessa seus pecados diante de Cristo, o Senhor Jesus, que é o nosso mediador, ele nos perdoa. Mas aí começa a nossa missão de que agora nós somos
regenerados, fomos perdoados, nós temos uma missão que está aqui em Isaías 60, versículo 1 e 2. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a tua glória se vê sobre ti. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Não é à toa que Jesus, em Mateus 6, diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Depois que nós recebemos a Cristo, nós temos automaticamente uma consequência nessa relação íntima com Jesus. Sermos Jesus para as pessoas. Lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3, Deus fala com Abraão e diz que Abraão seria o quê? Uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Trazendo para os nossos dias e trazendo para os tempos de Isaías, que falava ao povo de Jerusalém, ele está dizendo a mesma coisa para nós hoje. Nós temos que ser uma bênção para todas as famílias da terra. Nós temos que ser uma bênção para todas as pessoas. E vejam, é um privilégio conhecer Jesus, ensinar a sua palavra, mas é uma responsabilidade, porque a partir daí as pessoas nos veem como sendo mensageiros de Cristo, que somos pessoas que precisamos ser Jesus para todas as pessoas. Aquele cristão que ama e é amável com todas as pessoas. Aquele cristão que age como Jesus agia aqui na terra. Nossa luz precisa brilhar para todas as pessoas ao nosso redor. Isso, meu querido e minha querida irmã, não é fácil ser um cristão dessa forma, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando nós nos entregamos completamente a Cristo, quando nós nos entregamos a Jesus a nossa vida todos os dias, acordamos, estudamos a Bíblia, oramos, estudamos a lição da escola sabatina e saímos para ser Jesus para todas as pessoas. É dessa forma que Jesus está dizendo que nós vamos resplandecer, vamos refletir a sua luz. Nós vamos, depois de perdoado, nós não vamos ficar simplesmente inertes, mas nós vamos começar a cumprir a missão de Cristo. Qual é a missão que Cristo tem para nós? Sermos Jesus para todas as pessoas. Sermos a luz do mundo. Resplandecer a luz de Cristo, a luz do nosso Deus a todas as pessoas. E no verso 3 de Isaías 60 diz assim: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Muitas pessoas no mundo todo só vão conhecer Cristo através da nossa vida, através do nosso testemunho, através dos nossos ensinamentos que aprendemos em Cristo Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia com alguém, nós estamos falando de Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica, nós estamos falando do nosso Salvador, nós estamos refletindo o caráter santo de Cristo na nossa vida. Queridos, por mais que você seja um intelectual bíblico, se você não viver o amor de Cristo na sua vida, se você não puder refletir o amor de Cristo, as pessoas vão olhar muito mais para o que tu és do que aquilo que tu fala. Que nós possamos entender o nosso papel, o nosso privilégio, mas a nossa responsabilidade de refletirmos a todas as famílias, a todas as pessoas no mundo, o amor santo de Cristo. A luz de Cristo precisa brilhar em nós. Nós precisamos ser luz para todas as pessoas, não a nossa luz, porque nós não temos luz própria. A luz que nós vamos brilhar é a luz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a você, meu irmão, você, minha irmã. Que você seja a luz do mundo para todas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os seus amigos, seus conhecidos. Onde você estiver, você brilhe a luz de Cristo a todas as pessoas. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. Olá, meus irmãos.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, onde quer que você esteja. Quero confessar a vocês que tenho sido bastante incisivo em minhas orações por todos os meus irmãos e as minhas irmãs que congregam na Igreja do Jardim Itu. E por que não dizer por todos os nossos irmãos ao redor do mundo. Mas enfim, esse é um outro assunto. Quero que você esteja bem realmente, esse é o meu desejo. Quero falar um pouquinho com vocês hoje na lição de quarta-feira, que traz o título O Ano Aceitável do Senhor. Aí você pode até se questionar já num primeiro momento, o que seria o ano aceitável do Senhor? E eu vou ler para você o que está lá em Isaías 61, versículo 2. Que diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse seria o dia aceitável do Senhor, entre outras coisas. Então, o dia aceitável do Senhor seria o mesmo que o dia de salvação, como está lá no capítulo 49 de Isaías também, verso 8, que diz assim, 49:8, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Então o dia aceitável de Jesus seria o mesmo que o dia da salvação. E a lição logo mais abaixo nos pergunta: quem fala em Isaías 61:1? E ali dá duas alternativas. Será que é Isaías que está falando? Ou será que é o Messias? Então veja bem, eu me adiantei um pouquinho ao responder o que é o ano aceitável do Senhor. E agora, para responder essa pergunta, quem está falando ali em Isaías 61, versículo 1, eu tenho que ir lá em Isaías 1, né? 61 no versículo 1, para descobrir quem é que está falando. E lá diz assim, quando fala das boas novas da salvação, né? Fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Deus ungiu alguém a fazer tudo isso, meu irmão. O Deus ungiu o Messias, que viria, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que carregou todo o peso do seu pecado para que você tivesse uma nova chance e uma salvação em Cristo Jesus. Então a pergunta é, quem é que está falando ali? É Isaías ou é o Messias? Então a Bíblia aqui, no capítulo 61 de Isaías 1 e 2, versículos 1 e 2, nos deixa claro que ali Deus ungiu o Messias, ungiu a Jesus Cristo para que ele apregoasse a salvação a todos, para que tirasse as algemas daqueles algemados, que trouxesse a felicidade para aqueles oprimidos, que libertasse os cativos, que pusesse, aliás, em liberdade aquele povo. Então, tudo que está contido ali no verso 1 e no verso 2 do capítulo 61 de Isaías nos leva a crer, e se você ler atentamente, você vai ver que realmente não é Isaías que está falando, mas sim o Messias. Eu quero que você, na medida que você tiver tempo, explore mais isso. Porque eu sempre tenho dito aqui que esses videozinhos que a gente grava aí de 5, 6, 8 minutos, não tem como dissertar de tudo, né? Toda a lição, tudo que está contido ali. Então a lição, o estudo da Bíblia exige de nós um esforcinho um pouquinho maior.
O orador vem aqui, o professor vem aqui, que nem eu estou fazendo, e a gente dá praticamente assim uma introdução para a discussão, né? Uma introdução para que estudemos em casa, né? Estudemos aquele capítulo que é dado ali, 1 ou 2 ou 3 capítulos, enfim, que a gente possa, né, se rebuscar através do nosso estudo. E veja bem, a nossa lição lá no finzinho, ela faz uma outra pergunta. Olha que extensa pergunta, diz assim, ó, quando a profecia de Isaías foi cumprida? Quando é que você acha que essa profecia de Isaías foi cumprida? Não foi exatamente quando Deus ungiu o Messias? E nós podemos ver isso lá também no livro de Lucas, no capítulo 4, de 16 a 21, quando diz assim, veja bem, presta atenção. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi quando lhe deram o livro de Isaías, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Veja bem o que estava escrito lá no livro de Isaías, porque a pergunta é: quando foi cumprida essa profecia de Isaías? O que estava escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista, aliás, aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O mesmo que eu leio lá, né, em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, eu leio aqui agora em Lucas, capítulo 4, de 16 a 21. Então, veja bem, irmãos, que a profecia de Isaías, respondendo a pergunta aqui do nosso manual, é exatamente quando Deus acaba de ungir, né, o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que, como eu disse, todos nós sabemos, qualquer crente sabe, que ele morreu na cruz por uma causa muito grande, né? A vida dele valia, claro, que nem a sua vida, vale muito, mas ele a si mesmo se entregou para morrer aquela morte de cruz, carregando ali todos os seus pecados, né? Todas as suas tomadas de decisões erradas contra Deus, muitas vezes olhando só para a sua sabedoria, não importando a sabedoria de Deus. Enfim, como eu digo sempre, né, quem não é contra Deus, quem não é a favor de Deus é contra Deus, né? E quem com ele não ajunta espalha. Logo, tudo aquilo que você faz que não está em consonância com os 10 mandamentos, com aquilo que como Deus deixou para você, é pecado. Mas você se reconciliou com Jesus Cristo, aliás, com Deus, através de Jesus Cristo, na sua morte sofrida, doída, sanguinária, podemos dizer, né, em morte de cruz. Então fica aí uma sugestão, meu irmão, para que você dê uma olhada com mais carinho, com mais afinco, no livro de Isaías, do capítulo 61, versos 1 e 2. Amém? Daqui um pouquinho eu volto para falar um pouquinho mais com vocês. Irmãos, vamos então explorar um pouquinho mais com relação ao dia da vingança do nosso Deus, que nós falamos antes para vocês. Jesus foi ungido então para trazer as boas novas de quê? De salvação, né, meu irmão? A pregoar o ano aceitável do Senhor, libertação, consolação, libertar os cativos da tirania de Satanás, enfim. Agora, o dia da vingança ainda não havia chegado. E eu pergunto para você, o que você ouviu até agora? Você saberia responder o que seria o dia da vingança? Você saberia responder por que um Deus
tão amoroso que envia o seu Filho para morrer por ti e por mim, que ele vem destrancar as algemas dos nossos pecados para nos dar chance de salvação em Cristo. Esse Deus que é todo amor. Você acha possível ele falar em vingança? Quando você acha que vai acontecer essa vingança? Irmão, eu diria para você que isso tudo faz parte da obra de libertação e restauração do pecado. Como dizem aí no mundão, né, como nós chamamos, não há almoço grátis. Jesus, Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, não exige nada de você. A salvação é pela graça encontrada em Cristo Jesus. Mas ora, meu irmão, quando eu digo não há almoço de graça, nós temos que estar atento, vigiar sem cessar, orar sem cessar. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, logicamente que ele estaria ali de prontidão, de sentinela, né? Mas ele não sabe quando o ladrão vem. Então Deus deixou toda a instrução para mim e para você, para que estudemos isso. Esse é o nosso sacrifício, estudar a palavra de Deus, conhecer Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que nós podemos fazer. Esse é o nosso grande sacrifício. Porque vamos ser honestos, né, meu irmão? Às vezes nós trocamos uma coisa de interesse material, ou de um programa, uma saída qualquer para fazer qualquer coisa, né? Para ir num supermercado, para ir não sei aonde, resolver um problema, e deixamos o estudo para depois. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer, não, eu não faço isso. Parabéns, amém por isso. Mas nós temos essa tendência, né, de deixar as coisas de Deus para depois. E Ele não exige nada de nós, apenas que naquele dia estejamos nós prontos, né? E quando vai acontecer isso? Quando será esse dia? Será no dia da volta de Jesus, pela segunda vez, quando Ele virá entre as nuvens, né, como você sabe, com grande glória e os seus anjos, né, vir para lhe buscar, você e eu, se estivermos vigilantes e pronto para reinar com Ele para todo sempre e eternamente. Meu irmão, que você possa colher alguma coisa de positivo nesse nosso estudo. Esse é o meu desejo. Olá, tudo bem? Como você observou, o nosso estudo ele aborda o tema o desejado de todas as nações. E com certeza você percebeu quem é o desejado de todas as nações. Quem é esta figura? Quem é este que as nações desejam? Talvez no período que nós estamos passando, o que as nações desejam seja prosperidade, riqueza, ir bem na balança comercial, ter um índice de inflação baixo, um potencial de desenvolvimento elevado, um índice de desenvolvimento humano também grandioso. Ou alguns diriam que o que as nações desejam no cenário pandêmico atual é um lote grandioso de vacinas para o coronavírus, mas o que as nações desejam e não sabem é a figura de Jesus Cristo. Ele sim é o desejado de todas as nações. Acompanhe comigo Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você observe que o objetivo da mensagem de Deus é que chegue a todas as nações. Que este evangelho, ou seja, essa boa notícia, chegue a todas as dimensões do nosso planeta, todos os lugares. E ao percebermos que Jesus Cristo é o próprio evangelho, Jesus Cristo é a representação viva do evangelho. Que maravilha seria se todas as nações desejassem conhecer a palavra de Deus, desfrutar do evangelho, desfrutar da salvação através de Jesus. Que em seu coração, em sua mente, em seus objetivos, também estejam inseridos o que realmente significa conhecer o desejado de todas as nações, que é Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando você e sua família e que possamos nos encontrar na próxima semana. Tudo de bom para você. Até lá. Tchau, tchau. Senhor nosso Deus, que os meus irmãos tenham podido sacar alguma coisa dessas palavras, para que inculquem seu coração, para que não esqueça que tu veio para pregar as boas novas, mas que tu és um Deus de justiça e que teremos que estar em dia, teremos que estar limpos e prontos para reinar para sempre contigo naquele dia, o dia que tu voltares para julgar todos os povos. O meu desejo, Pai, é um desejo de salvação para mim e para todos aqueles que estão estudando comigo essa lição. Aceita minha gratidão por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.